Olá pessoal, hoje vamos com mais um programa ao ar e hoje abordando um tema um pouco polêmico, o fim do mundo. Como será esse fim do mundo? Será que vai acontecer mesmo? De que forma ele vai acontecer? Uma questão que envolve opiniões diferentes, opiniões que se diferenciam, cada um acredita em algo diferente. Vamos buscar as opiniões das pessoas? Vamos lá, segue a matéria. Estamos agora aqui com o Geraldo Salvador, um comerciante aqui da cidade de Criciúma. Ele vai contar pra gente o que ele acha sobre essa história, sobre o fim do mundo, o que ele pensa, se ele acredita realmente que existe data e hora para esse fim do mundo, para o dilúvio. Vamos ver dele o que ele pensa, o que ele acredita. Eu creio na palavra de Deus, que ela diz que dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Quer dizer que nem o próprio Jesus sabia. Então, eu não creio neste ano que vai haver fim do mundo. Eu creio que tem muitos anos ainda para nós. Você tem alguma maneira de me relatar como seria o fim do mundo na sua crença, na sua religião? Não sei qual é a sua religião. Eu sou evangélico. Evangélico. Na minha crença, eu creio num fim do mundo totalmente diferente. Eu creio que vai haver um arrebatamento de um povo especial nessa terra. E não é... Ninguém humano pode dizer data. Já houve, Ellen White já falou uma data e se quebrou. E várias pessoas disseram e não acertaram, porque o dia e hora, na verdade, ninguém sabe. Só Deus. O dia e a hora vai vir para todos. Mas primeiro vai haver um arrebatamento de um povo especial nessa terra. Quer dizer que serve a Deus e crê na sua palavra. Isso quer dizer que vai haver um sinal antes? Sim, vai haver esse um arrebatamento. Um povo vai desaparecer da terra. Quem assiste vídeos vai saber que existe vários filmes relatando deixados para trás. E com certeza esse mundo aqui não vai acabar assim não. Ele não vai haver simplesmente vai desaparecer, vai haver um terremoto, uma grande catástrofe. Negativo. Vai haver primeiro da maneira que a Bíblia diz, que Jesus voltará sobre as nuvens e todo olho verá. É assim que eu creio. Estamos agora aqui com a Rosane, que é lojista aqui em Criciúma. E vamos saber dela o que ela acha sobre essa questão, sobre essa polêmica tão grande. Fim do mundo. Como é que é para ti isso? Eu, como religiosa, eu creio que a Bíblia relata que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, ou quando vai acabar o mundo. Eu acredito nisso, que a gente não sabe nem o dia nem a hora que vai acabar. Então eu creio nisso. Nem o filho do homem sabe, só Deus sabe a hora que vai acabar o mundo. Você não acredita em relatos da ciência, nessas coisas? Não, não creio nisso, nem o 2012. Que bom, tomara que não acabe em 2012, né? Estamos agora aqui com o Lucas, que faz parte, que é mais um integrante aqui do grupo de jovens aqui de Cocal, que vai dar a palavra dele pra gente. Vai falar, vai contar pra gente o que ele acha sobre essa história de final do mundo. Olha, eu acredito no que está escrito na Bíblia e eu acho que não acaba em 2012 não. Temos
muito a viver ainda e E não tem medo, tá preparado para a hora que... tô preparado, é da vontade dele. Eu acredito que assim, que o final do mundo, ele acontece para nós em duas situações. Quando chega a nossa morte, que vai chegar o fim do mundo para a pessoa, ou se a pessoa tem a oportunidade de ver a chegada de Jesus, como diz na Bíblia, que ele vai voltar, mas quando e como vai ser, só Deus sabe. Mas eu não acredito nessa profecia maia, porque é muito antigo e os maias assim erraram em algumas profecias, e eu sigo aquela tese, não, a gente tem que estar sempre preparado, pois a gente não sabe nem quando e nem como vai acontecer, né? Opinião de jovens também, que é muito importante saber o que passa na cabeça dos jovens, no que eles acreditam, como vocês puderam conferir. Às vezes um pouco meio confuso, às vezes não, mas são opiniões e temos que respeitar. Estou agora aqui com a Zenir, moradora aqui de Uruçanga, que vai dar o parecer dela pra gente, o que ela acha, o que ela pensa sobre essa questão, o fim do mundo, que assusta tanta gente, e para outros é indiferente. Como é que é pra ti isso, Zenir? Bem, eu acho que o fim do mundo é o próprio homem, né, que está destruindo o mundo, o universo, com as drogas, e mais algumas outras coisas aí. Um pouco de ganância. Então você acredita que o fim do mundo é o próprio ser humano que está contribuindo e que vai ser o causador do fim do mundo, é isso? É isso. É o próprio ser humano que está acabando com o mundo. E as pessoas entre si. E a questão sobre o fim do mundo na Bíblia, a questão sobre o fim do mundo através dos cientistas, o que você acha? No que você mais acredita? Você acredita mais na destruição do ser humano entre ser humano, na ciência, na Bíblia, em religiões? Eu creio mais na Bíblia, mas as pessoas estão agilizando essa morte, né? Como um dilúvio, destruindo tudo de repente, com data, como temos uma data agora, que deram novamente uma data para 2012, né? É 21 de dezembro. Não. Você falou que seus pais morreram com uma certa idade já, e naquele tempo já comentavam. Isso, já acontecia que depois de 1970 ia começar as avalanches, enchente, e na realidade aconteceram essas coisas. Tema polêmico. Mas e se realmente, você já parou para pensar, o mundo acabar? Ou a humanidade, ela própria, acabar se matando, não restar mais nada? Nem a natureza que a gente presencia tão linda, nem ela, de repente, sobreviverá. Talvez não um dilúvio, nada disso, mas a própria humanidade que acaba se matando uns aos outros. Pode acabar não sobrando ninguém, porque o próprio ser humano, se você parar para pensar um pouquinho, ele mesmo está se acabando. E junto com isso, ele destrói tudo o que o universo criou. Não, eu acho que nós mesmos estamos destruindo. O mundo ainda está de em pé, né? A humanidade é que está destruindo. Mas eu acho que fim do mundo eu não acredito. Pode ser que um dia até isso aconteça, mas só a Deus pertence, né? Pois é, as pessoas comentam naquele calendário do Maia. Pelo que eu acompanho, pelas informações que eu tenho, é lá entre eles, não sei como funciona isso. Mas na minha opinião, nós mesmos, seres humanos, estamos destruindo a nós mesmos, não ao mundo, né? Porque o que está acontecendo, essas coisas, são tudo coisas que a gente mesmo provoca, né? Mas acho que ainda é tempo de mudar, fazer alguma coisa, né? Que o fim do mundo é isso que nós estamos vendo todo dia, toda hora.
tu lê o jornal, se espremer sai sangue. É filho matando pai, é pai matando filho, é gente morrendo inocente, é criança morrendo inocente, é muita impunidade em certos casos. Eu acho que o fim do mundo é isso aí. Eu acho que ainda é tempo, dá tempo de mudar, né? Pelo menos a próxima geração, a juventude, tem tudo para mudar, né? Fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, com mais... sem querer subir derrubando ninguém, sem preconceito, sem desejar mal para os outros, eu acho que é muita fé, muita humildade, acho que é por aí o caminho, né? Porque um dia, quem sabe, nós até vamos prestar conta. Se a Bíblia é a palavra de Deus, esse dia vai chegar, mas só a Deus pertence e não sabemos como, né? Mas o mundo está de pé e ainda tem jeito. Ainda tem muito jeito, é só a gente se esforçar, né? Eu gostaria de comentar sobre o fim do mundo, né? Fim do mundo, muitos dizem que o fim do mundo será no ano de 2012, mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia fala que nem o anjo, nem os filhos de Deus, né, saberiam o fim. Mas eu, como pastor, conhecedor da palavra do Senhor, sabendo que só tem um que tem autoridade sobre os céus e a terra, e foi Ele que fez o mundo, foi Ele que criou tudo, só Ele tem o poder e a autoridade de terminar, né? E a Bíblia fala no livro de Mateus 24 que os sinais, claro, os sinais já estão acontecendo. As profecias estão se acontecendo, estão se cumprindo, mas certo é que ninguém sabe ainda o dia certo e determinado. Então muitos ficam acreditando nessa profecia, a qual de repente os homens estão levantando, mas certo é que somente Deus, né? Ele pode relatar a data e o dia certo. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. A Bíblia relata que como ladrão, né, ele chega na casa para minar, para roubar. Vai ser a vida do Filho de Deus, vai ser o fim do mundo. Você não sabe como o ladrão vai chegar, porque se você soubesse, você ficava aguardando ele para que não roubasse a sua casa. E então vai ser assim a vinda do Filho de Deus, o fim dos tempos, né? Então somente Deus pode decretar a hora e a data certa do fim do mundo. Não existe, né? Eu, na minha opinião, claramente creio com toda certeza que sei que um dia de repente pode até acontecer, mas isso só Deus sabe. Nem homem nenhum, nem cientista, na minha opinião, sabe. Somente Deus. É essas palavras, né, que eu entrego para vocês em nome de Jesus. Vocês estão falando sobre o fim do mundo. Eles não são Deus para saber, porque a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que vai acontecer essas coisas. Mas só que tem um porém. A Bíblia diz que irão acontecer sinais antes do fim do mundo. E esses sinais, ele tem acontecido, mas só que nós não temos a certeza se o mundo vai acabar em 2012, que nem muitas e muitas pessoas estão falando. Porque a única pessoa que ela tem a certeza disso é Deus. E a única pessoa que sabe quando que vai acabar o mundo é Deus. E quem somos nós para ser Deus, para querer estar no lugar de Deus? Então eu acho isso que muitas das vezes as pessoas elas estão fazendo isso com coisas das suas próprias cabeças. Porque o que elas pensam que o mundo vai acabar agora? Por que elas pensam? Qual é o interesse delas para falar que o mundo vai acabar agora? Então eu acho que isso é errado, porque
Muitas pessoas estão iludindo as outras pessoas falando que o mundo ele vai acabar. Mas o mundo não vai acabar agora, porque só Deus sabe o dia e a hora que vai acabar. E como também está escrito lá no livro de Apocalipse, né, que dos sinais que iriam acontecer, dos terremotos. Então, eu sei que está chegando o fim dos tempos, eu sei que está chegando o fim do mundo, mas eu sei que não vai ser esse ano que vai acabar, porque a Bíblia diz que para o mundo acabar, todo mundo tem que conhecer o Evangelho, todo mundo tem que conhecer a palavra de Deus. Mas na minha opinião, o mundo não acaba em 2012. Porque eu sigo no que está escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Espectadores da TV 19, e queremos então hoje refletir um pouquinho sobre o grande amor de Deus para com a humanidade. Deus que sempre acreditou no ser humano, porque diante de tudo que ele fez, tudo que ele criou, tudo é muito bom, como nos afirma no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que nos afirma: Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Deus criou tudo, e tudo era muito bom. E o ser humano ele criou, sendo o ser humano a imagem e semelhança dele. Deus então nos adotou como filhos em Jesus Cristo. E nessa adoção, ele quer que cada um de nós pense e haja como os ensinamentos de Jesus Cristo foram nos dados. E Jesus Cristo, ele nos apresenta no Evangelho de Marcos, dizendo que os finais dos tempos, aonde é um tema tão debatido há muito tempo, quando vai ser o fim do mundo? Então, Jesus nos fala através do evangelista Marcos, dizendo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, quanto à data e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. E esse fim do mundo que aqui Jesus Cristo nos apresenta, não é o fim do mundo em si, mas é o fim de cada um de nós. Nós temos um dia para nascer e um dia em que nós vamos ter que partir. Mais cedo ou mais tarde, a nossa vida tem um fim, nesse tempo. Mas nós somos seres eternos. Nós somos criados por Deus para, como filhos dele, do eterno, o Criador, como criatura sua, filhos seus, reinarmos um dia por todo sempre. Então, precisamos acreditar nessa palavra que nos diz, Jesus nos afirma, não sabemos nem o dia nem a hora em que partiremos desse mundo. Quanto ao mundo em que se faz presente as coisas criadas por Deus, quem somos nós para dizermos quando vai ser o fim de tudo isso? Nós sabemos em que o homem tem um poder para destruir parte da vida no mundo com as bombas atômicas, mas não tem o poder de eliminar toda a vida. Porque Deus é o Criador. Deus é aquele em que nos conduz e que quer que cada um de nós então possa fazer bom uso da sua criação. Interessante percebermos que tem um grande autor chamado teólogo do curso de teologia, ele que é teólogo e dá aula de escatologia na Faculdade Católica também de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E professor e doutor, Renold Blanc, conversou com a equipe do jornal Horizonte Acadêmico. Ele falou sobre os temas da escatologia e como a Igreja Católica entende hoje, e um dos temas, entende hoje também, é como acreditar no fim do mundo. E ele nos diz, a qual faço dele também as minhas palavras: a ideia de fim do mundo, sobretudo hoje, dentro dessa nova onda de pentecostalismo, está sendo apresentada de maneira muito negativa, como destruição do mundo, como holocausto cósmico e assim por diante. Nós temos hoje 26 milhões de pessoas no Brasil que esperam a destruição do mundo nos próximos 20 anos.
Frente a esta questão, nós temos que perguntar como é que Jesus se situa diante dessa questão. Aí temos que dizer claramente, Jesus nunca, jamais falou de fim do mundo. Jesus fala de reino de Deus. E ele vê este reino de Deus dentro da perspectiva da teologia profética, como um grande processo evolutivo que já começou e que vai rumo à última planificação desse mundo, dessa história. Esta última planificação é o reino de Deus em plenitude. De uma destruição do mundo, Jesus não fala. Então, não há razão nenhuma para ter fim do mundo em termos de holocausto cósmico. É muito mais bíblico compreender a finalidade do mundo em termos de uma última planificação. Aliás, é essa concepção que a Igreja Católica também assim traz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos crer nessa palavra. É verdade que tudo que é criado chega a um dado momento em que vai ter o seu fim. A ciência explica isso, né? Mas que possamos crer que o ser humano é obra-prima da criação e ele foi criado, dentro dele tem uma semente, que é a eternidade. Que essa certeza de que a experiência da morte, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar, mas que possamos crer sempre que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele como o primeiro que ressuscitou. Graças a ele, todos nós temos essa também graça de ressuscitarmos um dia, e com ele, se perseverarmos nesse tempo no amor, se perseverarmos no amor a Deus, no amor aos irmãos, se crermos nele, um dia, mais cedo ou mais tarde, estaremos junto dele, na eternidade, junto com as demais pessoas que viveram esse amor, que aceitaram Cristo como caminho, verdade e vida. Vocês é que falaram, é que deixaram suas opiniões, o que vocês acham e do que vocês pensam. Ao invés de ficarem preocupados com o fim do mundo, se vai ser de um jeito, se vai ser de outro, independente de religião ou da ciência, vamos procurar fazer a nossa parte. Quem sabe procurar não nos destruirmos a nós próprios. Não destruir o que a gente demorou tanto para construir por egoísmo, por ganância, por falta de respeito, falta de amor com a família. Na verdade, o que eu acredito mesmo é que o mundo realmente ele vai acabar. Na verdade, ele já acabou faz um tempão. Desde quando o homem deixou tudo, deixou ensinamentos, deixou a educação que recebeu de seus pais para cair no mundo de drogas, no mundo de vícios, no mundo do egoísmo, no mundo da falta de educação com as pessoas. Eu acho que o mundo começou a acabar, foi nesse momento. A humanidade, ela já está acabando. A gente encontra pessoas que, mesmo vivas, elas estão mortas. Elas estão no mundo, mas dá para ver que elas não são felizes, que elas não têm mais vida. Então, para elas, o mundo realmente já acabou, é indiferente se vir um dilúvio ou não. O mundo para elas já acabou. Tem muita gente hoje em dia assim. Podemos culpar a depressão, mas toda depressão tem uma causa. E se esse é o mal do mundo, a depressão, com certeza ela tem uma causa. Se você procurar nessa pessoa a causa da depressão, você vai achar. E com certeza o causador é o homem. O homem é o causador de tudo. Da destruição da natureza, da destruição do ser humano. Então não se destrua. Porque senão o mundo não acabar em 2012 agora, ou não acabar na próxima premonição que alguém tiver, a gente mesmo vai acabar se matando, porque não vai ter mais como sobreviver num mundo onde não há respeito, onde não há carinho, onde não há amor, onde não há amizade. Não tem como viver. A não ser que você se isole lá no meio do mato, sem ter contato com ninguém, mas é impossível viver também. Só se voltarmos a viver como um índio. E ainda assim vamos precisar de uma tribo, porque um índio sozinho não faz nada. Então, por favor, gente, mais amor. Se o mundo realmente for acabar, que ele acabe por obra do destino ou por obra de Deus, mas nada causado pelo ser humano. Vamos ter essa consciência limpa. Nada causado por nós. Isso é importante. Que se ele vier acabar, que os culpados não sejam nós. Não seja a gente o culpado. Certo? Então, acredite no que você quiser acreditar.
é um direito seu. Esteja preparado, esteja feliz, respeitando as pessoas, cuidando o máximo do nosso mundo, porque se tiver a hora, se acontecer esse fim de mundo, se tiver que prestar juízo perante Deus, último julgamento perante Deus, você vai estar preparado, de consciência limpa. Se acabar por alguma catástrofe da natureza, você também vai estar preparado e não vai ter culpa. Aproveite a vida da melhor maneira possível, saudável e fazendo a sua parte. Eu acho que é muito importante. Não vamos nos destruir. É isso. Espero que tenham gostado. A gente vai encerrando o programa, vai ficando por aqui. E eu espero encontrar vocês na próxima, com certeza, sem que o mundo tenha acabado. Espero encontrar vocês muitas e muitas vezes ainda. Tá? A gente vai encerrando o programa, vai ficando por aqui e nos encontramos na próxima por aí. Valeu?